E nesse dia de clássico entre São Paulo e Santos, eu bato um papo com o xerife do São Paulo, bicampeão mundial interclubes 92, 93, capitão em 93 e que foi campeão pelo Santos em 97 no torneio Rio-São Paulo. Ronaldão, boa tarde, mas que prazer tê-lo aqui no programa Paiquerê Futebol Memória, tudo bem? Tudo bem, boa tarde, um prazer falar com vocês. Prazer é todo nosso por aqui, a rapaziada pedindo bastante para que eu pudesse te entrevistar. E hoje tem São Paulo e Santos na Vila Belmiro, o que você pode falar pra gente desse grande clássico, Ronaldo? Um grande clássico, mais uma vez, né? Santos e São Paulo se encontrando lá na Vila Belmiro. Acho que é um jogo interessante, são duas equipes aí que têm bons jogadores, né? Tem tudo realmente para ser um grande espetáculo. Agora, Ronaldo, a sua especialidade, você que foi um grande zagueiro, o que essas duas defesas batem de cabeça, né? O Santos, a sorte é que os meninos garantem, tem feito sempre muitos gols lá na frente. E a zaga do São Paulo atuando com 3 zagueiros, com Alex Silva e com Miranda, e as cabeças batendo a beça, hein, Ronaldão? Infelizmente, são fases que acontecem na vida do jogador de defesa, né? As duas equipes têm apresentado algumas facilidades aí em relação ao entrosamento e até a maneira de se jogar, não se encontraram ainda um esquema que possa favorecer um pouco mais a vida dos zagueiros, então, logicamente que os erros acontecem, mas a partir do momento que isso for corrigido, acho que o Santos e São Paulo podem realmente consertar o setor defensivo deles. Ronaldão, tem algum clássico entre São Paulo e Santos que tenha te marcado mais? Eu tenho vários clássicos com São Paulo e Santos que eu participei, né? Não tem um específico assim, mas eu tive grandes momentos. Eu tive uma semifinal do Campeonato Paulista de 87, eu fiz um cruzamento, o Rodolfo Rodrigues na época rebateu a bola, o Zé Teodoro fez o gol, nós ganhamos 1-0 do Santos, estava jogando de lateral esquerdo, improvisado, e teve um jogo também na Vila Belmiro, que eu fiz um gol de cabeça contra o São Paulo, nós perdemos acho que 3-2, eu fiz o segundo gol. Então existem vários momentos aí que eu já enfrentei as duas equipes de lados opostos e acabou que, graças a Deus, eu tive uma boa passagem. E eu me lembro de um jogo seu, Ronaldo. Na verdade, você era reserva do São Paulo ainda em 1990. Você jogava como lateral esquerdo e estava na reserva. No Pacaembu, um Santos de São Paulo, que o Serginho Chulapa queria bater no Zé Teodoro e 3 PM segurando o Serginho Chulapa e ninguém segurava. E você já era muito grande, muito forte. Você foi para tentar acalmar o homem. Sobrou para você. Você lembra disso ou não? Lembro dessa passagem. O Serginho realmente ficou transtornado aquele dia. Quis bater em todo mundo. Não foi uma tarefa muito fácil, não. Mas o Serginho é meu amigo até hoje, eu converso muito com ele quando a gente encontra em alguns eventos aqui em São Paulo. Então, o Serginho, realmente aquele dia, nem a polícia conseguiu segurar o homem. Já passou aqui pelo programa, gente boa demais mesmo. Agora, você falou da sua atuação como lateral esquerdo, eu me lembro de você também, em 91, campeão brasileiro pelo São Paulo, jogando como volante, até que o Tele Santana te recuou para jogar como zagueiro e ali você se consagrou realmente no São Paulo. Ronaldão, quais que eram as orientações que o Tele Santana mais te dava dentro de campo para que você pudesse se tornar o grande zagueiro que você se tornou? O Tele Santana ele gostava muito de que o jogador, além de atuar como defensor, fazer o trabalho de defesa, ele gostava que tocasse a bola, que fizesse lançamento, que esse jogo para os laterais, para o lateral oposto. Realmente o Tele Santana era muito exigente nesse aspecto, né? Ele gostava de ver o jogo jogado, mas logicamente quando você tinha que fazer o seu papel de defesa, você tinha que jogar com muita seriedade, como sempre ele me determinou que fizesse. Mas quando tinha a bola no pé para jogar, nós tínhamos que jogar também. Então era uma exigência e a partir desse momento aí que eu consegui fazer esse tipo de trabalho, eu acabei chegando à seleção brasileira e integrei a seleção de 94. Então, eu acho que esse aprimoramento técnico foi o grande ganho na minha carreira com o Tele Santana. 92, São Paulo campeão mundial, 93, São Paulo bicampeão mundial, você já como capitão. Mas em 92, Ronaldo, naquela vitória 2-1 de virada diante do Barcelona, o Palinha me contou que já no túnel do vestiário o Pintado chegou intimidando o Laudrup, disse que deu de dedo na cara do Laudrup e falou, vou te quebrar. E você não vem querer falar que você não tá entendendo não, porque eu sei que você tá. E o São Paulo, é claro, teve uma virada maravilhosa naquele dia, mas eu me lembro de um lance, Ronaldo, e você fez uma partida impecável nesse dia, como fez também em 93 contra o Milan. Eu me lembro de um lance que você deu um carrinho no Stoichkov, que estava meio que querendo cantar de galo. Você pegou a bola, mas você levantou o gringo uns 3 metros de altura, ele caiu meio que de pescoço no chão e sumiu a partir dali. Ele não pegou mais na bola. Você se lembra disso, Ronaldo?
Lembro perfeitamente esse lance. Foi uma bola realmente dividida ali, eu dei um carrinho na intermediária, do lado esquerdo, e ele caiu todo esquisito, todo torto, acabou se machucando. E lembrando que ele já tinha feito um gol, né? Ele tinha feito 1-0. Verdade. Então é um jogador realmente que precisava ser, de uma certa maneira, ser neutralizado, né? E essa jogada aí acabou caindo de mau jeito e acabou realmente sentindo muitas dores e acabou sumindo da partida. Sorte do São Paulo que conseguiu uma virada espetacular. Mas eu já tinha tido um problema com o Stoichkov 6 meses antes. Nós fizemos um torneio na Espanha e nós havíamos vencido o Barcelona de 4-0 em La Coruña, 4-1. E ele já tinha feito um gol e nessa partida aí eu tive um empurra com ele, entendeu? Então eu já estava marcando ele há 6 meses antes, 6 meses atrás, já estava esperando a oportunidade de pegá-lo novamente. Então acabou tendo aquela oportunidade e acabou que nós conseguimos ganhar o jogo e neutralizar um jogador importantíssimo que era o Stoichkov. E o troco veio na hora mais do que certa, sem dúvida nenhuma. Agora, em 93, aquela vitória maravilhosa sobre o Milan, 3-2, você de novo teve uma atuação absolutamente impecável. Essa foi a maior partida tecnicamente que você fez pelo São Paulo, Ronaldão? Não, eu acho que, para você ter uma ideia, foi a minha última partida com a camisa do São Paulo, né? Verdade. A última vez que eu joguei com a camisa do São Paulo foi contra o Milan e acabamos sendo bicampeão mundial. Então, com certeza é uma partida marcante, por ter sido a minha última partida com a camisa do São Paulo e por ter conquistado o bicampeonato. Então não deixa de ser uma partida histórica e importante na minha vida. Em 92, o seu parceiro de zaga era o Adilson, que era um zagueiro extremamente sóbrio. Em 93 era o Valber, aquele estilo maluco, queria ir pro ataque toda hora e era muito habilidoso realmente. E você era o capitão do time. Era duro segurar um homem lá atrás, hein, Ronaldão? O Valber tinha uma qualidade muito técnica muito boa. O Tele Santana gostava muito disso. Às vezes nós pegávamos um adversário que marcava muito bem a nossa equipe. E às vezes o Valber vinha com um fator surpresa, com a habilidade que ele tinha e acabava furando um pouco o bloqueio adversário. O Valber realmente foi um excelente jogador, um nível técnico fantástico e até hoje já vem um grande amigo meu. E teve uma história até que no hotel lá em Tóquio, ele queria pedir um ovo, não sabia falar japonês nem inglês, que ele começou a cacarejar pra garçonete no meio do restaurante. É verdade isso, Ronaldão? É verdade. No dia do jogo, o café da manhã, o jogo era meio-dia, e o Valber pedindo ovo, não conseguia, a japonesa não entendia. Ele começou a imitar uma galinha dentro do restaurante, lotado o restaurante, todo mundo começou a dar risada, a japonesa não entendia nada. Aí no fim ela acabou trazendo o ovo porque ela entendeu que era uma galinha, né? E o Valber realmente era uma figura, não tinha como quem ficasse perto dele não desse risada, né? Esse era uma figuraça, imitava todo mundo, imitava o Clodovil, realmente uma peça muito rara e um jogador excepcional. Se tivesse tido um pouco mais de juízo, poderia ter sido um dos maiores zagueiros mesmo da história do futebol mundial. Ronaldão, e você, no começo da sua carreira, bastante criticado como lateral esquerdo, a torcida do São Paulo cobra demais. Em 93, você ali como capitão levantando o troféu. Naquele momento de levantar a taça, dá tempo de passar esse filme pela cabeça, Ronaldão? Ou o transe é tão grande que não se pensa em nada naquele momento? Não, você pensa só naquele momento, você não pensa mais em outras coisas, até porque também a minha história dentro do São Paulo foi uma história extremamente vencedora. Então, logicamente, o começo de um trabalho sempre é um começo difícil, é um grande clube, você tem que se adaptar, você tem que melhorar o seu nível técnico, isso quer um pouco mais de tempo. Mas no fim a torcida acabou entendendo e até hoje tem um respeito e um carinho de toda a torcida São Paulina e do Santos também. Sem dúvida. Agora pelo Santos você foi campeão do torneio Rio-São Paulo em 97, jogando ao lado do Zete, que tinha sido seu parceiro no São Paulo. Tempo de vacas magras, mas um título difícil no estádio do Maracanã contra o Flamengo, com gol no finalzinho marcado pelo Juari, não foi isso, Ronaldão? Isso, nós estávamos perdendo o jogo de 2-1, empatamos 2-2, nós havíamos ganho no Maracanã, no Morumbi, de 2-1 do Flamengo, então o empate dava o título para nós. E coincidentemente eu tinha acabado de sair do Flamengo, né? Verdade. No final do ano, me transferi para o Santos e voltando um mês depois e ganhando um título em cima do Flamengo no Maracanã. Então, graças a Deus tem uma estrela brilha muito a meu favor e acabei ganhando do meu time no próprio Maracanã. Se eu não me engano, não tem título que você não tenha conquistado no futebol brasileiro, né, Ronaldão? De fato, eu tive realmente grandes conquistas aí, todos os torneios que eu disputei e acabei ganhando, sendo campeão. Em 94, na Copa do Mundo, me corrija se eu estiver errado, mas na minha lembrança, o Aldair foi convocado para o lugar do Moser cortado, e você foi convocado para o lugar do Ricardo Gomes, que hoje é técnico do São Paulo, foi isso mesmo? Isso mesmo. Cheguei praticamente 10 dias antes de começar a Copa do Mundo
cheguei em cima da hora, no lugar do Ricardo Gomes, que teve uma distensão muscular e acabou não seguindo em frente com o grupo. Eu acabei sendo convocado, estava jogando no Japão na época, me apresentei diretamente do Japão para os Estados Unidos, para a Copa do Mundo. Eu me lembro que você, antes da convocação, aliás, quando você foi convocado, saindo do Brasil, pediu para que a imprensa não te chamasse de Ronaldão, só de Ronaldo, mas chegou nos Estados Unidos, a camisa estava pronta, com o Ronaldão escrito atrás na camisa, e o Parreira, quando você chegou, já falou para você: ô Ronaldão, que bom tê-lo aqui, não foi isso? Foi isso, exatamente isso. Porque como o Ronaldo tinha escrito o nome de Ronaldo, não podia ter dois Ronaldos, então eles optaram por colocar Ronaldão. E eu falei, quem sou eu que vou querer reclamar agora? Cheguei em cima da hora da Copa do Mundo, não vai ser isso para querer se prejudicar, pode colocar o nome que quiser, não tem problema nenhum, entendeu? Então, foi até aí que acabou pegando de vez o nome Ronaldão e isso segue até hoje. Naquela altura o Dão era o de menos, sem dúvida nenhuma. Ronaldo, pra gente finalizar, agradecendo demais a sua participação comigo aqui no programa Pai Querer, Futebol Memória. O que você tá fazendo hoje? Conte pro torcedor do São Paulo e pro torcedor do Santos, que estão ligados na gente. Ronaldão? Hoje eu trabalho em São Paulo, temos um escritório de representação de atletas, trabalhamos com jogadores, um escritório presenciado pela FIFA, e a gente trabalha com jogadores aqui, espalhados aí pelo futebol brasileiro e internacional também. Tá certo. Ronaldão, muito obrigado, um prazer muito grande tê-lo aqui no programa. Fique com Deus, um grande abraço, viu? Um grande abraço a todos em Londrina e bom trabalho e bom programa para vocês.